Olá pessoal, tudo bem? Olha só, então, a gente tinha terminado um ciclo de 5 ondas na sexta-feira, feito o canal ABC, feito a onda 1, feito a onda 2 e iniciando a onda 3. Então, pela regra de onda 1, ela sempre vai ser aquela onda simplesinha, né? Onde ela vai alinhar no fundo. Depois nós temos a onda 2, que ela corrige a onda 1. Então, aqui ela testou 80% e voltou, fechando os olhinhos de coruja, né, que eu falo pra vocês, que eu brinco com vocês. Então, onda 1, onda 2, perfeito. E depois ele ficou bem fraquinho, né, não ia para lado nenhum. Ok. Então, o que a gente faz na abertura? A gente faz como se existisse uma perna aqui, ó, deste fundo, deste fundo até lá em cima, tá? A gente considera isso aqui tudo invisível, tá? Por quê? Porque durante o pré-leilão, essa briga aconteceu. Por isso que ele abriu aqui em cima. Bom, vamos falar então agora em amplitudes. Se eu tô surfando a onda 3 e eu tenho um topo, por que eu tenho um topo? Porque a nossa referência operacional sempre vai ser os 50% do primeiro candle, que tá aqui em cima. Esse 50% do candle 1, que tá aqui, que tá marcado pelo TP marcações, ó, ele mostra que o mercado, depois que ele faz esse fundo, tá, que deu essa amplitude belíssima de 800 pontos na abertura, 840, foi uma ótima amplitude. Quando ele faz isso, ele vai, e lembrando, né, que sempre que as amplitudes são acima de 720, 760, a gente paga 3 barras, né, até depois eu vou ver quantas ele pagou. Mas eu acredito que ele pagou as 3 barras de amplitude. Ele tá na terceira barra da amplitude. Então, ele faz uma, paga mais uma para baixo, e ó, ele já rompe a terceira, né? Ele tem mais 2 para pagar se ele quiser, mas normalmente ele teria que pagar mais uma. Ele rejeitou, por enquanto, essa terceira barra, no dia de hoje. E o ajuste, inclusive, ficou nessa região junto com as POCs, ó. A gente tem a POC aqui do dia 9, a POC de hoje, que se formou aqui embaixo, nessa região, tá? Por quê? Porque a partir do meio-dia e meio, a amplitude mudou. Entrou uma troca de estrutura de venda para compra. Aqui. Ele faz esse Wzinho aqui. Tá? Ele faz esse W. Quando ele faz esse Wzinho aqui, ele volta para testar o miolo do W, né? Essa região aqui, ele volta para testar. Ele não perde o fundo. Só que, aí repito, quando é um W fake no mini índice, tá? Que essa perna é maior que essa, ele não vai ter força de romper estruturas anteriores, ele vai só alinhar com algum topo. Então, quando esse W se forma nesse formato, a gente percebe que o comprador está fraco, que ainda tem muita força vendedora. Ok, então o que a gente faz? A gente pega o topo maior anterior, que é o teste dos 50% dessa última pernada, e marca ele como uma referência. E ó, como ele respeita, tá bom? Então, assim, é matemática pura. Outra coisa que é importante também. Quando eu quero entrar numa região, tá? Que o gráfico começou a vender. E eu já perdi a entrada. Abri o gráfico, sei lá, 10 horas da manhã. Eu perdi a entrada das 9. E eu não sei o que fazer. Gente, eu vou repetir. Se vocês estão estudando os vídeos dos recaps, a primeira coisa que a gente faz é a gente cria um canal de um alinhamento, tá?
Então, aqui, ó, nesse topo aqui eu não teria ele, porque aqui eu considero 42. Eu teria dois topinhos aqui. Eu teria um canal formado aqui nessa região, entre 9h38 e 10 horas, tá? Eu teria um canalzinho aqui, um micro canalzinho formado aqui. Teve um rompimento do canal, ó, presta atenção, ele rompe o canal, ó, ele rompe o canal, deixa eu ampliar. Só que vocês não podem operar com o gráfico muito no queno. Houve um rompimento do canal, lateraliza, rompe, e volta para testar, ó, tá vendo? Aqui é a minha entrada, porque ele foi testado nesse fundo. Agora que eu tô surfando essa venda, e aí ele vem, ó, teste do reteste, ele testa de novo, ó. Por isso que eu digo que o índice ele se retesta o tempo todo. Aqui ele tenta construir um W fake, só linha para pegar liquidez. Isso aqui é os 50%. Eu tenho que olhar se é o 50% do dia atual ou do dia anterior, tá? Teve um teste aqui, ele volta para testar os 50%. Depois ele anda mais um pouco, ó, tá? Então, assim, existem formas da gente validar essas descidas. Uma delas, que é a mais segura, é por amplitudes. Como eu falei para vocês, a minha barra de amplitude da abertura, ela tem 840 pontos, de topo a fundo. Só que a amplitude da venda do dia, ela deu 1000, tá? Quando ele volta para testar os 50% dessa amplitude de 1000, ó, aqui, mais ou menos aqui, ó, que ele não ganha os testes de máxima, ele não vai nem 80, nem a 100, eu transfiro essa amplitude total para baixa. É a mesma coisa como se fossem as barras, tá? Ó, coloco ela em cima do início do novo canal de baixa, e se há um rompimento, eu busco sair quando ele chegar aqui. Ó, ele chega aqui, o que que ele faz? Ele começa a lateralizar e volta para retestar uma região. Quando ele faz isso, eu novamente coloco a barra aqui, no topo, tá? Por quê? Porque eu não vou segurar a venda. A venda eu seguro até o momento que eu vejo que o mercado volta. Quando ele não ganha o topo anterior. Só que aí, para controlar um limite, porque tem que ter um limite, eu não posso deixar ela voltar 50% que desceu. Ó, ela faz um fundo. Se ela não ganha os 50%, eu sigo na operação vendedora. Só que onde é que eu entro novamente, tá? Por quê? Porque olha só, tu tem o mercado ele desceu aqui, ó, dessa região toda aqui, fez 100%. Quando ele começa a voltar, se tu definir 10% ou 20% para tua saída, tá bom? Não espere ele voltar até a metade, porque se tu sai aqui embaixo, quando tu enxerga que ele rompe o candle para cima, que ele fecha, né? Porque é importante isso, ele não é ficar oscilando assim como ele faz. Ele tem que formar um candle comprador e o segundo candle que ficar tem que fechar acima. Normalmente ele vai trabalhar dentro dos 20% no gráfico de 1 minuto, tá? Então vocês façam um FIBO com 80%. Se ele romper, tu sai da operação com 80% no lucro. E quando ele não ganha os 50% desse teste, aí vocês entram vendido de novo. Isso deveria ser assim. Por quê? Primeiro, não é porque é scalper, tá? Não tem nada a ver isso. Isso não é scalper. Isso significa que você vai ter uma eficiência operacional maior. Eficiência operacional maior. Tá? Porque a partir dos 80% de retração, desculpa, 20%, você está trabalhando 80 a 20. Se ele rompe os 20, ele pode ficar entre 30, 40 ou 50. Ele pode voltar nos 50%. Então, você que estava ganhando R$1.000, se você espera ele voltar e você se assusta, e você espera para sair ali na região de 50%, daqueles R$1.000 que você tinha, você só vai ter
R$ 500 agora. Agora, quando você estabelece que você a cada R$ 1.000, ele voltar 200, você sair com 800 no bolso e aguardar a próxima entrada, quando você tiver a possibilidade aqui, ó, você vai buscar mais R$ 1.000. Entenderam agora? Então, esta forma de fazer o trade é muito melhor do que você entrar aqui no 50% do primeiro candle ou da venda de fundo e ficar ali esperando o dia inteiro, para cima e para baixo, para cima e para baixo, sendo que você teve várias oportunidades. E outra coisa, vamos pensar comigo, quando você sai, ó, você entrou lá em cima, aí você sai aqui embaixo, ó, aqui embaixo na amplitude total, tá? Aí ele começa a dar, ele dá o primeiro candle verde de retorno, fazer retorno em V. O segundo, o terceiro, você identifica um alinhamento de fundos aqui, ó. Ó, você identificou um alinhamento de fundos formando um canal comprador, tá? Entre o candle 1, 2 e o 3, que você veja esse rompimento e você definiu a sua saída, aqui você já pode, para quem já é profissional, né, fazer giro de contrato ao contrário. Então, eu desci com 2, aqui eu compro 4, porque daí eu subo com 2. Deu entrada de novo, agora eu vendo mais 4. Aí eu desço com 2, entenderam? O giro de contrato, e eu já fiz um vídeo sobre isso. Bom, mas isso é uma forma mais específica de operar. Isso requer prática, atenção, conhecimento e domínio de regiões de preço e estruturas. Isso é para quem já está bastante tempo operando um método específico. Bom, começou de novo a fazer um canal. Agora eu estou alinhando os topos, né? Porque quando é venda eu alinho os topos, quando é compra eu alinho os fundos. Comecei a perceber que tem um certo alinhamento de topos. Então eu construo um canal e vou surfando ele. Rompeu, beleza. Só que o que acontece aqui, ó, quando você desceu vendido até essa região aqui, ó, desse fundo aqui, ó, que você fez, que você sai, né? Você sai mais ou menos aqui nos 20%, você já ganhou essa região aqui uma vez, certo? Bom, aí o gráfico sobe, quando ele descer, você entra de novo na venda, você não está ganhando de novo essa região toda aqui? E quando você entra nessa venda, se estamos em tendência de fechar gap, alvos aqui embaixo e surfando mão da 3, o certo não seria apenas deslocar para cá a minha amplitude de abertura e aguardar os rompimentos para que eu consiga surfar? E aqui, ó, tu tá vendo que quase metade da barra eu tô ganhando 2 vezes? Então, por isso a importância de sair quando o mercado começa a vir contra. Não segurem mais a operação, gente. Se você entrar de novo, tá? E aí que tá. Ah, mas esse micro topo ele é maior que o anterior. Aí as pessoas vão me dizer, né, que marca isso aqui como um topo, gente. Não, né? Isso aqui é preço dentro do preço, porque minha barra mãe tá aqui, ó. Isso aqui não é um topo. Isso aqui é uma retração normal para um impulso para descer mais, tá? Aqui ele sentiu alguma região. Aqui ele sentiu que pode ser um pó anterior, pode ser alguma coisa que estava aqui. Ele sente e volta, ó. E ele tenta exatamente pegar a liquidez, né? Porque muita gente comprou aqui e segurou, foi estopado. Ele volta para pegar essa liquidez e depois seguir sua tendência novamente. Então, o índice, isso é muito normal. Então, eu ganho essa região e quando ele volta, eu entro, eu ganho de novo, eu ganho 2 vezes. Então, assim eu consigo fazer muito mais capital do que você pode imaginar. Claro que ainda fazendo giro de contrato, tu tira praticamente tudo que o mercado te dá, né? Só que requer atenção, requer um foco quase que excepcional e muito domínio de região de mercado, tá? Mas não é impossível. Beleza. Então, o mercado pagou 2 amplitudes. Aqui, né? Ele paga uma aqui na formação dele, paga a segunda aqui
E aí, se eu for descendo, ó, paga a terceira. E ele fura o fundo, ó, mas ele rejeita, ó. Tá vendo que ele rejeita a quarta barra? Só que se eu alinhar com esse topo aqui, eu ainda tenho ela paga. E com esse aqui eu ainda não tenho, ó. Com esse aqui eu já não tenho. Bom, aí quando esse tipo de coisa acontece, neste ponto aqui, ó, neste ponto aqui exato, há uma diminuição da amplitude. Por quê? Porque se essa barra é amplitude inicial, e aqui eu tenho 1000 pontos, e o mercado ele está pagando bem menos, né? Bem menos do que isso, se ele começa a lateralizar, é óbvio que tu está diminuindo a tua amplitude. Então, ele faz um fundo, faz uma compra e tenta. Aí aqui fica muito ruim de operar. Então, eu tenho que aprender a não operar essas regiões. Quando eu observo lateralização, o que eu posso fazer neste caso? Aí, neste caso, eu posso ampliar o meu gráfico. E aí, ampliando o meu gráfico, é que a gente percebe que tem um monte de gente tentando vender e o mercado já diminui essa amplitude, ó, para metade quase, significando que aqueles contratos vendidos, quase todos foram vendidos, né? Uma certa escassez agora de oportunidades, de oferta, aliás, de demanda. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma diminuição da amplitude. Essa diminuição de amplitude, eu posso fazer agora uma nova métrica. Então, eu pego aqui, ó, e coloco, ó, agora está com 700 pontos. Quando é que eu vou vender? Então, aqui, eu tenho esse fundo. Então, eu tenho um teste de fundo. Ele vem aqui, ó. Então, eu já marquei os 700, eu jogo para cá. O que eu vou buscar? Eu vou buscar pegar os 700. Mas aqui, novamente, ele mudou de novo, ó. Então, eu vou diminuindo, porque isso está me dizendo que o mercado está deixando de ser vendedor. Não tem mais tantos contratos disponíveis. Diminuiu para 500 pontos. Então, ele pega os 500 pontos e troca a estrutura, faz um dado, tá? Agora, eu já posso usar duas estruturas. Eu posso usar uma estrutura para compra de 440 e essa estrutura nova de 560. Fez os 440, lateralizou e não ganhou o topo, vocês marquem a referência, tá? Referência pode ser topo duplo aqui, tá? Topo duplo vai dar venda. Ok, mesmo que lateralize um pouco, porque isso é um jogo de paciência, né? Agora eu desloco essa barra para cá e vou tentar buscar esse ponto. Fez um fundo, mas não buscou, diminuiu mais ainda, ó. Foi para 500 pontos de venda, mas aí eu tenho a minha barra de compra. Jogo a barra de compra para cá, porque aqui eu tenho um order block, ó. Isso aqui é order block, tá? Quando eu tenho order block, eu entro direto. Quando eu tenho estrutura, eu entro na confirmação. Beleza. Puxou o order block para cá. Agora, qual é a próxima amplitude? Gente, a próxima amplitude caiu pela metade aqui. Tá vendo? Caiu pela metade. Então, aqui é a hora total de parar. Tá? Porque aqui não vale mais a pena o risco, né? Ó, tá? Não vale mais a pena pegar 300 pontos. Por quê? Porque provavelmente essa amplitude de compra também vai mudar. E aí, se a gente entrar com ela aqui, ó, mesma coisa. A volta a testar o fundo da amplitude 1. Também tem o cálculo, né, da correção no mercado. Tá? E o cálculo de correção, embora o mercado ele foi se autocorrigindo, ele não desceu reto. Então, a gente tem um cálculo que a gente faz. Que eu já falei para você sobre o cálculo. Ó, marca aqui, marca tudo que o mercado já desceu até o horário da correção completa. Então, assim, quando que eu sei que pode ser um limite, né? Quando as suas barras começam a diminuir a amplitude e quando ele começa a fazer estruturas de fundo para compra e não rompe mais o fundo. Então,
a meio-dia 35, eu tenho uma ideia já do que o mercado já desceu. Meio-dia 35, tá? Então, meio-dia 35, o que que eu faço? Eu vou calcular o quanto ele pode ainda corrigir, tá? Então, eu pego o quê? Eu pego o total de pontos, 2.200, e faço o meu cálculo lá. 2.200 é 100%. Opa, é dividido por 100. Deixa eu pensar aqui. Pelo horário, eu já tô bem cansado, mas vamos lá. Ele é 38,2 dos 2.200, tá? Então, se 2.200 é 100%, 38,2 é X, tá? Então, é 2.200 vezes 38,2, aí sim, divididos por 100. Então, eu tenho uma correção de 840 pontos desse mercado. Agora, o que eu faço? Eu pego essa barra, qualquer barra, tá? Marco fundo e vou marcar os 840, 880. Quanto que deu? 840,4, tá? 840,4. Tá, deixa aqui. Então, isso aqui seria uma correção para tudo isso aqui que ele desceu. Seria uma correção sensata, tá? Claro que, se eu for ver, ele já corrigiu aqui, se somar, já se corrigiu. Mas vamos supor que ele queira corrigir um pouco mais, né? Então, ele vai querer fazer topo duplo com essa região aqui. Então, essa região aqui, eu vou marcar ela como uma possível resistência para o próximo dia. Aqui, ó, trago para cá. Certo? Tá, se ele romper isso aqui, romper os 50 e testar 80% da máxima. Mas pela correção direta, vamos chamar assim, do dia, ele teria que vir aqui, tá? Para completar a sua correção. Bom, outra coisa, ele pode abrir aqui e descer também, né? Abrir nessa região, buscar um topo aqui e descer. Aí ele vai decidir o que ele vai fazer, tá? O que mais que nós temos que prestar atenção? Nós temos que tentar localizar o fechamento da onda 3. Então, o fechamento da onda 3 deu-se nesse order block, tá? O fechamento da onda 3 que iniciou aqui, fechou aqui. Então, a gente pega e marca essas estruturas, tá? Ó, se teve um ponto de toque, pode ser aqui o fechamento da onda 3. Então, agora sim a gente tem uma contagem melhor, ó. Fechamento de onda 3 foi aqui primeiro. Criou-se um choque do movimento vendedor aqui. Aqui nós temos um fechamento de onda. Aqui teve um fechamento de onda 4. A onda 4 deu-se onda simples, porque a onda 2 se deu complexa. Deixa eu só tirar o TP marcações, que agora a gente já usou ele, né? A gente já falou de como ele funcionou, de como ele foi segurando amplitude por amplitude, calculando o mercado, né? Aqui nós temos, então, início do fechamento da onda 3. Peraí, onda não.
onda 2, aqui nós temos uma onda 4. Agora eu vou pegar essa onda 4 e vou fechar aqui. Aqui nós temos a onda 5. O canal ABC. Canal ABC com comprimento para cima, com dívida pagando o seu topo. E agora a gente tem essas marcações aqui que eu falei. Bom, o que eu gosto de criar? Então, eu gosto de deixar as POCs, como eu já mostrei para vocês, os 50% do dia, o ajuste, que são pontos que a gente tem sempre que olhar, e o caixote, né? O caixote do fechamento, que pega o último fundo e o último topo antes do preço fechar. Essa região aqui. Eu gosto de marcar ele, eu gosto de pintar ele para ter uma ideia de referência e ter todas as marcações importantes. Bom, caso o mercado abra acima dessa região e queira testar máxima, eu já coloquei aqui a linha no 80% do teste máximo. Caso ele desça, para testar, ele vai ter que pegar esse ponto de correção, né? Ele tem que pegar esse ponto de correção. Se ele abrir aqui, ele pode buscar esse ponto de correção, fazer onda 1, fazer onda 2, e depois tomar o seu direcional. Se ele vai cair ou se ele vai subir, tá? Então, isso aqui é o estudo do nosso operacional. Tá? O mercado foi perdendo amplitude por amplitude, até que essa amplitude vai diminuindo, mostrando fraqueza do direcional. Fecha a onda 3, começa a fazer lateralização para formar as demais ondas. Quem opera onda 3, lembre-se que onda 4 e onda 5 são ondas menores e cheias de, se forem complexas, cheias de vai e vem, né? Múltiplos topinhos, enfim. Ensinei para vocês como operar barras de lateralidade usando amplitudes, tá? Vocês já viram como fazer isso. E caixote de fechamento, ou seja, tá bem completo esse operacional. Mas a gente tem um outro estudo, que é o estudo dos canais, que eu falo para vocês. Aqui, em vez de aplicar barra, pode aplicar canal também, tá? E os canais, eles vão também sendo copiados, tá? Em tamanho, até que ele muda, ele é rompido antes, né? Da hora, aí você sai da operação. Bom, agora nós vamos olhar lá no IN mesmo, que a gente tá com o estudo dos canais, ó. Esse é o estudo macro do gráfico de 1 hora, tá? Nós estamos exatamente nessa região aqui, ó, tá? Eu coloquei de propósito aqui um canal de baixa, porque essa região aqui, ela já pegou liquidez desse topo, desse topo, desse topo. E agora, quando o mercado pega a liquidez de cima, ele tende a descer. Só que eu estou num ponto de decisão, e aí que tá o problema. Quando eu fico num ponto de decisão, eu tenho que definir, aliás, eu não, né? Eu acompanho o que o mercado está fazendo. Mas o mercado tem que se definir se ele vai seguir descendo, se ele vai fazer onda 3 para baixo, ou se ele vai fazer onda 3 para cima num canal secundário, tá? Tô torcendo para ele vir para baixo, porque a gente tem esse gap aqui para fechar, a gente tem regiões aqui para fechar. Então, a gente tem isso aqui, ó. Então, ele tá replicando. Onde é que tá? Ó, essa operação, temos essa subida. Essas barras azuis mostram as alturas das lateralizações, tá? Toda vez que tem uma lateralização para troca de estrutura. Tá? Só tô mostrando para vocês. Isso aqui eu mostro tudo na mentoria, tá? E depois a gente tem essa opção aqui, ó.
É um ponto de decisão que a gente está agora, nesse momento, tá? Se o mercado descer, a gente tem um alvo nesse POI aqui, olha aqui, ó, no 131, 149, tá? Porque a macro ainda é de alta onde a gente tá. Então, a gente tem esse alvo aqui, ó, 131, 149. E se ele decidir subir mais um pouco para pegar liquidez, aí a gente vai a 146, podendo ir a 148, tá? 148 mil. Que já é um alvo antigo, 148 mil. Quem me acompanha, quem estuda comigo, sabe que eu já tenho esse alvo há muito tempo falando para vocês que ele vai chegar lá. Bom, mas era isso, tá? E se vocês olharem, é bem isso, né? Canal de alta nessas ondas aí que o mercado está fazendo. Se vocês trabalhar só por estrutura, vocês vão ver, ó, uma coisa bem interessante que eu mostro, que eles meio que se repetem, né? As estruturas. Então é isso, porque se eu pegar esse canal e jogar para cá, ó, ele é muito parecido, ó, tá? Ele pode não ter a mesma largura, mas ele tem a mesma altura, que a gente chama de amplitude. Então, se esse canal replicar para cá, ó, tá vendo? O alvo 5, tá? Então, assim, existe uma tendência a ele vir aqui primeiro, tá? Depois subir, depois estourar para cima e lá no 158. Mas ele teria que pegar, fechar gap, né? Teria uns gaps aí para fechar. Mas como o mercado é soberano, o que ele nos entregar? Se ele entregar para baixo, fechar o gap, beleza. A gente surfa para baixo. E se ele pegar para cima, a gente surfa igual, né? Tá? Porque a gente está fazendo no 1 minuto, então. E aqui no gráfico a gente tem o fractal, né? Maior, passando nesses canais. E dentro de cada canal nós temos a anatomia do canal. E dentro de cada anatomia do canal de 1 hora, a gente tem o gráfico de 1 minuto lá falando das ondas, tá? Então é bem mapeadinho o nosso estudo, tá bom? Então só para mostrar para vocês. Sucesso a todos. Volta lá no gráfico de 1 minuto, então vamos ver o que a gente tem para amanhã, né? Novamente. Se o mercado abrir muito gapado, aí vocês já sabem o que fazer. Eu não marquei as pós, tá? Mas as pós vocês podem marcar também, que vejo que é um ponto bem legal. Marcar as póizinhas. O caos travou. Que legal. Que legal, que legal, que legal, que legal. Volta. Que é isso? Que é isso, gente? Credo, quanta coisa na tela que nem tava aqui. Meu próprio te endoidou, acho. Vamos diminuir ele aqui. Que a gente tem 2 gaps para fechar, acho. Vamos lá de novo. Bom, então para vocês terem uma ideia o que é uma POI, eu já expliquei, mas eu vou explicar de novo. Vamos pensar como um mercado financeiro, tá? Quem vendeu aqui, o mercado voltou para buscar essa liquidez, tá? Aí ele volta, faz um MDS, então a pessoa vende novamente. Quem não foi estopado aqui, né? Vende novamente. Quem comprou aqui foi estopado aqui, ó. Bem nessa região aqui da POI, dos 50%. Então aqui eu tenho uma POI, tá? POI com ponto de liquidez acima. Então ele faz uma estrutura em M. Depois ele faz uma estrutura em W. O pessoal compra achando que vai subir e ele volta a descer.
Então, aqui eu tenho novamente coincidindo, né, com a extensão aqui da nossa linha de correção. Tem mais uma POI aqui. Então, se vocês observar, algumas POIs, elas coincidem com regiões de preço que já existem. 50% do dia, uma POC, o ponto de correção da descida, né, da onda 3, tá? Então, já existe um porquê do mercado ir ali. E eu vejo que isso é muito matemático, assim, eu gosto muito quando o mercado faz esse tipo de estrutura, né? Aqui, novamente, quem vendeu aqui, né? Quem vendeu aqui, desceu, 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 desceu. Aí tem um W nesse fundo e sobe. Ele não chega a estopar ninguém, ó. Só que depois ele estopa o comprador daqui, dessa região, né? Ele volta e faz um fundo aqui, ó. Então, aqui, nessa região aqui, pode ter mais uma POI, porque tem um W formado ali. Então, a gente sempre marca esses pontinhos, tá? E não só pelo W, mas depois ele faz um fundo em cima de novo, né? Ele repete esse fundo, buscando a liquidez dessa região. Então, ele busca a liquidez e faz um order block aqui. Então, aqui é compra por order block, que nem eu expliquei. E aí, depois a mesma coisa, ou seja, essa região de lateralização, ela tem liquidez em cima e liquidez embaixo, tá? A liquidez de baixo já foi capturada por esse fundo aqui maior, ó, por esse order block. Então, falta capturar mais acima. E mais acima vai testar essa região aqui, tá? Então, há a possibilidade do mercado abrir nessa região aqui, tá bom? Eu sei que a minha explicação, às vezes, ela é repetitiva, mas eu vejo que tem muitos alunos que precisam, né, dessas informações repetitivas para entender como é que o preço vai se desenrolando. É importante para muitos alunos. Então, vou repetir, tá? Como eu tenho esse ponto aqui de correção, o mercado ele pode, inclusive, abrir aqui e descer para fechar o gap. Se ele fechar o gap, como a macro tendência é vendedora, então ele vai perder o caixote do fechamento, vai perder todas essas regiões, sentindo elas, às vezes até lateralizando, né? Ele cai lateralizando, até ele chegar nessa região aqui, tá? De ponto de decisão para teste de mínima do dia 8 de maio. E aí, se a gente voltar lá para entender o que aconteceu dia 8 de maio, foi quando ele deu o estouro para cima. Então, a mínima daquele dia ainda não foi testada. Tá? Então, como eu falei para vocês, eu tenho tudo bem marcadinho, bem mapeadinho. Que aí eu posso saber que ele vem buscar testar e fechar os gaps. Aí nós temos pontos de decisão, nós temos vários fatores aqui, tá? Eu acho que era isso. Agora sim, dá para dizer que a gente fez tudo o que precisa. Tá bom, pessoal? Show de bola. Lembrem-se que toda vez que o mercado fizer venda, ó, o fractal da venda é em torno de 1.500 pontos. Fractal de venda, se der 1.500 pontos, tá? E se ele der compra, que aí pode ir para aquela secundária de 1 hora, o fractal de compra é de 3.000 pontos, tá? Se ele resolver abrir acima dos 50%, ó, dessa região, e buscar 3.000 pontos para cima, tá aqui. Ele faz o teste máximo, rompe e sobe. Se não, tá aqui o bebê, tá? Como ele fechou o ciclo, a gente vai ter aquele ciclo bem parecido com isso aqui, ó, tá? Inicialmente, onda 1, onda 2, fazendo chave do movimento, fechando fundos, alinhando os fundos, e aí sobe. Pode ser que sim. Olhem para o dólar também, né? O dólar, é bom que o dólar estava dando condição para o índice fazer o que fez hoje, tá? Então, o dólar deu bastante entrada legal também, tá? E o dólar você já sabe operar por canais e amplitudes, que é fantástico operar assim o dólar também. E não precisa saber de ondas, né? Mas é só para vocês entenderem. E quando eu falo, vocês vão surfar a onda 3, quem tá de fora, observa, faça a leitura coerente, né?
porque muita gente comprou, né, pela abertura, tá acima do topo anterior, tal. Tem muita gente que quebrou porque comprou a região, né? Foi comprando, fazendo médio, comprando até estourar. E o mercado o tempo todo dando venda. Então, muito cuidado. Tenham coerência na leitura. Vocês sabem que a gente tem outro tipo de leitura. Marca 50% do Candle 1, vai perdendo os fundos, vocês vão vendendo, até que ele chega nas regiões de interesse. Isso é smart money, né? Chegou na região de interesse, alinhou o fundo, buscou pós anteriores, buscou tudo que tinha que buscar, esgotou, amplitude diminuindo, então agora acabou o mercado, fechou onda 3, onda 4, todas as demais ondas foram micros, né? Micros, bem micros. Gerou ponto de POI, marca POC, façam todas as marcações, preparem a cabeça de vocês para o mercado. Estejam preparados, se der compra, o que eu faço, e se der venda, o que eu faço. Então, a partir do primeiro candle do dia, você já tem se o mercado se direcionar ou não, né? Olha como que foi o primeiro candle do dia. Isso está tudo lá nos vídeos explicativos, quando o mercado vai se direcionar ou não. Tá? É só seguir, tá bom? Estuda, pessoal. Vocês precisam estudar. Se tem dúvida, tira o print da tela e me manda, tá? Se vocês têm dúvidas, tá bom? Sucesso a todos. Preparem o psicológico, como eu falo. Vocês têm que preparar. Se o preço ficar dentro do preço, porque como ele já pegou máximas, ó, preço fica dentro do preço em lateralização. Trabalhem só canais de amplitudes. Não deem mais o dinheiro de vocês para o mercado. Vocês já têm toda a técnica que precisa para operar. Sempre que há um rompimento de um canal, o rompimento é falso. Ó. Toda vez que ele rompeu aqui, que ele fez, foi só para pegar liquidez e voltar para venda. Então, assim, o primeiro rompimento ele é sempre falso. Normalmente vai ser só uma indução para que você entre errado, que você mude a mão. Então, ele vai fazer aqui nem aqui, ó, ele faz aquela venda bem forte e faz uma compra bem rápida, né? Faz uma barra elefante de venda e uma barra elefante de compra contrária, né? Estopando muita gente. Então, muito cuidado com essas regiões, tá? Então, é isso. E a gente tem já tudo mapeadinho. Tirem print da tela. Deixa eu só tirar a barra daqui, ó. Tire o print da tela com os pontos que vocês precisam. Deixa eu tirar daqui, tirar daqui, tirar daqui. Ó, isso aqui vocês precisam ter. Deixa eu só tirar essa aqui também. É isso aqui, tá? Tem o ponto de decisão. Então, tirem o print da tela e observam o que é que eu faço, né? Então, se o preço ficar muito dentro do preço, lateralização, vocês vão trabalhando canais e amplitudes dentro do preço. Se ele estoura para um lado, aí vocês já sabem o que fazer. Espera a confirmação para entrar. Espera treinar, mudar a estrutura e confirmar a estrutura. Né? Porque só fazer um W eu não posso entrar. Eu tenho que fazer um W, o mercado volta para confirmar o W. Sempre assim. Tá? Isso é legal, porque tu tem que ter a confirmação. O mercado faz um W, daí ele volta para testar. Então, esse teste dessa região aqui, ó, é o que dá a frequência nova do mercado. E essa mesma frequência que ele forma, depois tu leva para o próximo nível em que ele confirmar uma compra, nova compra, né? Ele pode lateralizar aqui, né? Vir corrigindo os 50% que ele subiu. Aí, de novo, tu joga para cima esse quadrado, tá? Joga para cima com essa mesma altura para cima. Então, isso que vocês têm que aprender. Isso só treinamento. Porque é o olho treinado que vai fazer vocês enxergarem essas oportunidades, tá bom? Então, sucesso a todos, bons trades e até daqui a pouco, né? Até daqui a pouco para quem tiver aula de mentoria e para quem estiver aguardando um novo recap. Até mais. Tchau, tchau.